Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos do 4º e 5º semestres do curso de Fisioterapia, Unip, Campus Rangel 2020. Olá, pessoal. Então, vamos lá para a nossa terceira parte da aula de distrofia muscular de Duchenne. Nessa parte da aula, eu vou falar a respeito dos tratamentos das distrofias musculares, né, de uma forma geral. Existem características absolutamente importantes para tratar durante a fisioterapia de distrofia muscular de Duchenne. Eu espero que vocês prestem bastante atenção, porque a fisioterapia, quando mal feita, pode encurtar a vida da pessoa com Duchenne e ele ir a óbito mais rápido do que iria. Então, uma fisioterapia bem feita, nos moldes adequados, é primordial. Tá? Então, a pessoa com distrofia muscular de Duchenne, ela vai precisar de reabilitação em várias áreas. A fisioterapia e a terapia ocupacional são absolutamente importantes. É importante que essa pessoa tenha acompanhamento em relação a nutricionista, cardiologista, psicólogo. Aqui eu vou dar ênfase em fisioterapia, e a terapia ocupacional, como é motora e trabalha muito junto com o paciente de distrofia muscular com a fisioterapia, tá junto aqui no nosso pacote, tá? Na reabilitação, a gente tem que fazer a manutenção da capacidade funcional desse paciente, dentro do que é possível de se trabalhar numa pessoa que vai a óbito, que tem uma patologia progressiva que só a piora, né? Só que a nossa ênfase é que esse paciente tenha, além da manutenção da capacidade funcional dele, manter o quanto conseguirmos que ele fique funcional, que a gente prolongue marcha da melhor forma, o quanto a gente puder, porque quanto mais a gente prolongar a marcha, mais ele vai ter sobrevida no final de vida, né? Já tem estudos mostrando que quanto mais cedo o paciente vai para a cadeira de rodas, o óbito acaba sendo mais cedo também, né? E preservação da função respiratória, tá? Então, preservar a função respiratória e pensando muito, pessoal, em qualidade de vida. Tá? Então, com uma musculatura que você trabalha bem com alongamento, com fortalecimento, com mobilidade, e aí esse paciente ele fica funcional por mais tempo, ele tem menos dor e aí tem uma qualidade de vida muito melhor. Vamos lá então. Os objetivos da fisioterapia são manutenção da deambulação pelo maior tempo possível e, consequente a isso, maior controle de contraturas e menos dor, tá? Então, quanto mais tempo a gente mantém esse nosso paciente andando, melhor. Só que a gente tem que tomar muitos cuidados, porque a gente está falando de uma musculatura que está em processo de necrose. Então, precisamos ter ganho de força muscular? Precisamos, claro que sim. Só que existem algumas características absolutamente importantes e algumas coisas completamente contraindicadas em relação ao fortalecimento muscular, tá? Então, o fortalecimento muscular para este indivíduo com distrofia muscular de Duchenne, ele deve ser feito com contração excêntrica evitada, tá? Então, o fortalecimento com contração excêntrico deve ser evitado. A gente, quanto mais fizer contração excêntrica, mais eu recruto fibra muscular, mais eu edemacio fibra muscular, mais essa fibra muscular edemaciada entra em processo de necrose, fibrose, e esse ciclo de necrose e fibrose, fazendo com que o paciente tenha piora do quadro dele. Então, se eu quero trabalhar com o meu paciente ganho de força muscular, eu vou usar isometria e contração concêntrica. A excêntrica deve ser evitada ao máximo, tá? Existem algumas poucas literaturas que dizem que é controversa a questão da contração excêntrica, mas a maioria esmagadora diz que a contração excêntrica deve ser evitada, porque, voltando lá à justificativa, recruta mais fibra muscular, recrutando mais fibra muscular eu tenho um edema maior acontecendo no pós-exercício, o edema maior vai me favorecer rompimento de fibra muscular, vai favorecer necrose, fibrose e, por consequência, eu pioro, eu acelero a evolução da doença, tá? Qual que é o parâmetro de trabalho de força muscular? Porque eu tenho que usar a força muscular.
Eu tenho que fortalecer a musculatura dessa criança. Só que o meu parâmetro é o uso de musculatura acessória. Quando que eu sei que eu tenho que parar? Quando eu estou fazendo o exercício e eu percebo que o meu paciente já está usando musculatura acessória para executar aquele movimento. Então, por exemplo, eu peço uma flexão de ombro para ele. No momento em que ele está fazendo flexão de ombro pura, ok, eu posso continuar o exercício. A partir do momento que eu vejo que ele está inclinando o tronco para o lado oposto, que ele está fazendo elevação do ombro, ele está não flexão do ombro, ele está usando musculatura acessória, sinal de que já fadigou e eu tenho que evitar fadiga ao máximo desse paciente, ok? Então, anotem isso tudo aí. Contração excêntrica deve ser evitada, fadiga deve ser evitada e o nosso parâmetro para o trabalho de força muscular é a partir do momento que o paciente passa a usar a musculatura acessória, você para o exercício porque ele já está em processo de fadiga, tá? O que mais do ponto de vista de fisioterapia? A gente tem que minimizar a deformidade. Né? Então, minimizar a deformidade é muito importante e a gente faz isso com posicionamento e uso de órtese. Lembrando que a AFO deve ser usada à noite e em repouso, porque se você usa a AFO para a pessoa andar e ela não anda, então não está sendo funcional. Né? A indicação de cadeira de rodas ela deve ser feita a partir do momento que o paciente passa a fadigar para as longas distâncias, mas assim que a gente indica a cadeira de rodas, inicialmente ela deve ser indicada só para as longas distâncias. Por quê? Porque eu quero que meu paciente seja socialmente ativo, e eu também quero que ele continue andando, certo? Para curtas distâncias. Então, para ser socialmente ativo, mas se ele fadiga em longas distâncias, então usa cadeira de rodas para longas distâncias e para curtas e médias ele vai andando. Só que ele não pode fadigar muito. Porque se ele fadiga muito, sinal de que ele recrutou muita musculatura e isso pode piorar a doença. Então, quando eu indico a cadeira de rodas, inicialmente é só para longas distâncias, conforme a doença vai evoluindo, eu passo a indicar para médias distâncias e aí, conforme a doença vai evoluindo, eu indico para curtas distâncias também, tá? O paciente ele deve fazer hidroterapia, mas a hidroterapia passa a ser contraindicada quando o paciente tem capacidade pulmonar menor do que 40%. Tá? Avaliado em espirometria. Por quê? Menor do que 40% de capacidade pulmonar, a pressão hidrostática vai ser suficiente já para alterar a perfusão sanguínea, a troca gasosa que ele vai ter no pulmão, e aí a gente deve contraindicar a hidroterapia, porque senão vai piorar para esse paciente. Mas é só isso, gente, capacidade avaliada pela espirometria menor que 40% é raro, assim, vai acontecer, mas muito no finalzinho de vida do indivíduo, certo? O alongamento deve ser cuidadoso, mas ele é indicado. Óbvio que deve ser cuidadoso, porque a gente está falando de uma fibra muscular que está em processo de degeneração. Cuidado, façam alongamento, mas com cuidado. Então, o que deve conter no meu plano de tratamento fisioterapêutico? Estímulo da função motora proximal e distal. Sim, com fortalecimento muscular, com o uso do membro, né? Posicionamento e indicação de órteses, devo pensar nisso. Fortalecimento muscular, vocês estão vendo que está aqui até em outra cor. É indicado? É, mas com todas as ressalvas possíveis de excêntrica, fadiga, tá? Prevenção e melhora das deformidades. Também tenho que pensar nisso, porque se meu paciente deformar, eu não consigo deixar ele em pé depois, nem que seja só para ortostase. Estímulos funcionais. Eu tenho que pensar sempre em funcionalidade do paciente. E orientação familiar, tá? A família tem que estar muito presente nos auxiliando. Em relação à fisioterapia, né? Eu já adiantei para vocês no slide anterior. Em relação à força muscular, é assim, a gente precisa fazer força muscular, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com esse círculo vicioso aqui, ó, aqui embaixo. Excesso de exercício leva à fraqueza muscular, né? Pelo processo que eu já expliquei para vocês ali, né? Então, o excesso de exercício faz edema da fibra e vai evoluir. Mas vai evoluir a doença, a progressão da doença, mas a ausência de exercício também no paciente faz fraqueza muscular. Então, gente, é muito importante que a gente tenha que pensar, eu preciso fazer força muscular? Sim, mas qual é o meu limite para esse exercício? Quantas repetições eu devo fazer? E aí, qual é a resposta? O uso de musculatura acessória, tá?
Devo fazer trabalho de força muscular, sem contração excêntrica, e devo parar quando, que é o limite do exercício, a partir do momento que o paciente passa a usar a musculatura acessória. Olha aqui, pessoal, de novo, tá? Eu tô, de novo, trazendo para vocês a mesma informação. A gente tem sempre que observar o uso de musculatura compensatória, acessória, porque ela vai indicar a fadiga muscular no exercício proposto, tá? Cuidado com contração excêntrica, por exemplo, descer escada e descer rampa, evitar. Estou enfatizando o terceiro slide seguido praticamente que eu falo isso, né? Evitar a fadiga muscular, usar de bom senso, tá? A gente deve sempre avaliar o nosso paciente na sua evolução da doença, né? E evitar sempre o que a gente puder musculatura compensatória, mas exigir um pouco do paciente no sentido de que ele desempenhe a capacidade física dele. Olha, esse slide mostra pra gente um processo de atrofia localizada que vai acontecer por causa de uso de peso. Então, peso a gente usa na distrofia muscular de Duchenne? Não, gente. Óbvio que não. Eu vou usar o peso do membro. Usar peso na distrofia muscular de Duchenne não é indicado, tá? Então, é o peso do membro superior ou do membro inferior que vai dar a resistência que a gente precisa. Neste caso aqui, nesses dois casos aqui, aliás, é a mesma criança, não são dois casos, é a mesma criança, a gente está vendo aqui uma região de atrofia acontecendo de supraespinhoso, por quê? Porque usou para fazer a abdução do ombro peso. Ah, preciso fortalecer esse deltoide, esse supra, para ele manter a abdução do ombro para continuar funcional, tá? Então, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque o uso de peso é contraindicado e o uso do peso pode fazer com que a atrofia aconteça. E se aconteceu atrofia, sinal de que tudo aquilo que a gente já falou de etiopatogenia já aconteceu nesse músculo aqui. Esse slide a gente está vendo a respeito dos comprometimentos que o paciente pode ter do ponto de vista de deformidade, né? Então, a gente consegue ver aqui, nessas fotos da esquerda, um comprometimento distal do paciente com esse posicionamento de mão, né? Dedo em flexão, né? A gente consegue ver esse posicionamento aqui dessa mão também em relação ao polegar, né? Então, esse comprometimento distal de membro superior é típico da distrofia muscular de Duchenne, né? Em relação ao membro inferior, a gente tem aqui esse posicionamento da direita de vocês, da figura aqui, né? Um posicionamento que eu tinha falado para vocês lá na aula de mielomeningocele, que é chamado de flop, ou postura de abandono. Esse posicionamento faz encurtamento de trato iliotibial aqui na lateral, faz encurtamento de glúteo médio, encurtamento de isquios tibiais aqui atrás, encurtamento de tríceps sural, olha o pé com plantiflexão aqui, né? Então, a gente tem que prevenir esse tipo de posicionamento. O paciente não pode ficar na cama dele desta forma, ele tem que ficar com um enfaixamento em 8 aqui. Vocês lembram da aula de mielomeningocele, o enfaixamento em 8 que eu mostrei lá? A gente tem que mostrar aqui, tem que usar aqui, né? E o paciente está de repouso, está em repouso, está no momento de descanso dele, afo no tornozelo dele para não deformar. Se necessário, dá para usar talha extensora aqui, para ele ficar bem posicionado no membro inferior. Então, tudo para prevenção de retração e deformidade desse paciente. Um outro foco que a gente deve ter durante o tratamento da criança com Duchenne é a prevenção em relação aos agravos de membro superior. Na verdade, a preservação muscular, né? O quanto eu conseguir manter de força muscular nesse membro superior, eu vou manter, tá? E por quê? Porque, na verdade, o paciente ele fica cadeirante, mas o membro superior ele perde movimento depois do paciente ficar cadeirante. E quanto mais habilidade esse paciente tiver de membro superior, melhor ele vai conseguir ser funcional. Então, por exemplo, se ele continuar desempenhando a habilidade de membro superior, ele pode, por exemplo, controlar um joystick, né? Para jogar videogame? Pode até ser, mas para tocar a cadeira motorizada dele,
né? Ele pode ter lazer, que é o próprio jogar o videogame, então isso tudo relacionado com funcionalidade de membro superior. Ele pode usar o teclado do computador e continuar sendo funcional, continuar fazendo pesquisa, continuar de alguma forma com algum tipo de funcionalidade associada, né? A ênfase da fisioterapia tem que ser nos exercícios de alongamento distal para minimizar os encurtamentos e deformidades musculares. Alongamento usa? Óbvio que usa, mas o alongamento é muito mais de extremidade, muito mais distal do que proximal, certo? E em relação à órtese, como já tinha falado para vocês, né? Em relação à AFO especificamente, aqui é uma AFO, certo? A AFO, ela deve ser usada à noite, então uso noturno e uso em repouso. Lembra que eu tinha falado que a AFO para o paciente andar, o paciente que já está andando em apoio de antepé, na ponta do pé, que é o apoio digitígrafo, né? Se ele for usar a AFO, ele perde a marcha, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele se mantenha andando o máximo possível, mesmo que não com o alinhamento perfeito, tá? Então, a AFO deve ser usada à noite e no repouso do paciente, pode ser até no momento da cadeira de rodas. E a CAFO, ela vai prolongar a marcha do paciente por até 18 meses. A CAFO é aquela que vai acima do joelho, ok? Até 18 meses. E é isso que a gente quer, não é? Quando a gente prolonga a marcha, eu não tinha falado para vocês que prolongando a marcha, a gente consegue prolongar a sobrevida do indivíduo? Então, é nisso que a gente tem que pensar, tá? Quanto mais eu prolongar a marcha do meu paciente, mais sobrevida ele vai ter. Pessoal, esse vídeo, então, ele mostra pra gente uma criança com tala extensora, tá? É assim, existe uma determinada fase da marcha do paciente, que ele está prestes a perder a marcha, que ele não consegue se manter ainda contra a gravidade. Então, esta é uma possibilidade para que a gente se mantenha, para que o paciente se mantenha contra a gravidade, para que ele se mantenha com o alinhamento do joelho dele, certo? Mas a gente tem que pensar que isso que vocês estão vendo aqui, andador e tala extensora, para manter o joelho em extensão, traz muito gasto energético para o paciente, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a fadiga, mas é uma possibilidade de ortostase para que ele consiga ter algum deslocamento, nem que seja domiciliar ou durante a terapia. Eu tinha falado para vocês lá mais no começo dessa aula do uso da cadeira de rodas, né? A cadeira de rodas ela vai ser indicada para o paciente primeiro para longas distâncias. A gente não indica a cadeira de rodas direto para uso permanente, tá? Então, quando o paciente está com muita fadiga para deslocamento em curtas e médias distâncias, a gente já faz a solicitação da cadeira de rodas, até que esse deslocamento do paciente não consiga ser feito só para longas distâncias, mas aí tem que ser feito para médias e curtas distâncias, aí a gente passa a indicar a cadeira de rodas de uso permanente para o paciente. É muito importante de pensar que esse paciente ele tem que ter uma cadeira de rodas motorizada numa fase mais avançada para que ele consiga se locomover e ser independente. Ah, tem que ser motorizada? Não necessariamente. Ele pode ter uma pessoa que toque a cadeira para ele, mas aí ele não vai ser independente, tá? E aí, nesse caso, a gente precisa que a família dê suporte e toque a cadeira para o próprio paciente. Se a cadeira é motorizada, aí o paciente consegue ter independência. Só que o paciente vai evoluir, vai ter uma fase que ele vai ter dependência total e a cadeira de rodas, ele não consegue nem tocar a cadeira de rodas e ele passa com a dependência total a depender completamente da família, da atenção da família, certo? Então, a progressão do uso da cadeira de rodas é gradual, tá? A gente tem que pensar muito sobre isso. A gente não precisa esperar, não deve esperar o paciente perder a marcha completamente para indicar a cadeira de rodas para ele. A cadeira de rodas tem que ser indicada no momento em que ele se cansa demais para longas distâncias e vai evoluindo, como eu já disse para vocês. Pessoal, esse slide eu passaria para vocês um vídeo que está anexado lá no Google Classroom, que é uma timeline é uma evolução
de como o Duchenne acontece, do bebê, desde o bebê, que ainda não tem comprometimento motor nenhum, aos 8 meses de idade, até o indivíduo que fica acamado, necessitando de BIPAP para dormir, certo? Eu não consigo anexar esse vídeo aqui e mandar aula para o YouTube, porque o YouTube exclui a minha aula, porque o vídeo tem direitos autorais, mas ele está livre para a gente assistir. Então, eu gostaria que vocês assistissem para finalizar essa aula, essa timeline que está num vídeo separado da aula, anexado no Classroom, ok? Qualquer dúvida, conversamos no nosso próximo encontro de quarta-feira. Um abraço a todos e até a próxima aula.